Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal e finalmente a gente vai fazer o review da Canon RP. Será que vale a pena investir um rim nessa câmera? Para começar, se inscreve aqui no canal, essa é a forma de eu saber que você está curtindo o trabalho, isso valoriza o que a gente está fazendo aqui e me incentiva a trazer cada vez mais conteúdos também. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem o link do curso de fotografia, o curso completo, do zero ao avançado, tem fotografia como negócio, enfim, tem um monte de coisa lá muito legal. Eu estou aproximadamente 3 meses com essa câmera e eu já usei ela em pelo menos 3 casamentos e 3 ensaios, 4 ensaios, não sei exatamente ao certo. Mas já estou bastante tempo com ela e agora posso falar um pouco mais com propriedade o que eu acho dessa câmera. Como sempre, não é um review super técnico, eu não vou falar do peso da câmera, eu não vou falar de tantas especificações técnicas, isso aí tudo você encontra na internet. Esse review ele é baseado nas minhas impressões de uso. E eu já adianto que para 100% dos fotógrafos iniciantes, essa é uma câmera muito foda e ela já tem recursos de modelos mais avançados que ela e oferece uma excelente qualidade. Para fotógrafos que já atuam, a câmera pode ser muito boa para alguns e pode ser ruim para outros, depende do seu tipo de uso, depende do tipo de fotografia. Então assiste até o final para você ver se essa câmera vai te atender bem ou não. A Canon RP é a mirrorless mais barata full frame disponível no mercado, tá? Ela é relativamente compacta, ela tem um acabamento muito bom, um plástico um pouco mais resistente do que aquelas câmeras de entradas como a T100 ou a SL3, por exemplo. Obviamente ela tem todos os modos que uma câmera deveria ter. Modo manual, TV, AV, enfim. Ela oferece todos os recursos que uma câmera profissional deve ter. Ela tem também aqui 3 modos de usuário, que é o C1, C2 e C3. Isso é muito útil, por exemplo, se você quiser deixar, você pode configurar ali, por exemplo, o C1, uma configuração para você utilizar com flash, no C2 uma configuração para você utilizar no modo AV e, sei lá, o C3 para vídeo, por exemplo. Uma situação muito comum que eu encontro no meu trabalho onde eu utilizo esse recurso de C1, C2, C3 é quando, por exemplo, eu estou fotografando dentro da igreja, configurado para utilizar o flash, por exemplo, ou configurado para uma luz mais baixa, né? E no momento que na saída dos noivos, no momento que eles pisam para fora, a luz muda totalmente e eu tenho que sair correndo para ajustar a câmera, alterar o ISO e tudo mais. Então o que eu faço? Normalmente eu deixo o C1 no modo manual, que é onde eu fotografo 90% do tempo, e o C2 eu coloco o modo prioridade de abertura. Então naquele prioridade de abertura com o ISO automático, tá? No momento que os noivos saem da igreja e a luz muda completamente, eu jogo para o C2 e a câmera vai fazer todo o trabalho para mim, deixando lá a abertura que eu gosto de usar e a exposição vai estar correta. Então é uma boa maneira de utilizar. Eu acho importante que a câmera tenha esses modos de usuário. Normalmente as câmeras têm 2 modos de usuário, essa câmera tem 3. A câmera tem um sensor full frame de 26 megapixels, que é mais do que o suficiente para 99% das pessoas. Tem Wi-Fi, tem visor articulado com uma excelente resolução aqui no visor. Ela filma Full HD em 60 frames e 4K em 24 frames. O meu trabalho ele é muito mais para fotografia do que para vídeo, mas ela filma muito bem, é uma boa câmera para trabalhar com vídeo, porém talvez não seja a melhor escolha, principalmente porque ela tem um crop em 4K. Pode ser um problema ou não, depende muito do trabalho que você quer entregar. Se você está começando, provavelmente não vai ser problema esse crop em 4K. Se você já está avançado aí na filmagem, eu tenho certeza que você vai encontrar um review muito mais técnico para essa área de vídeo. Mas tem esse detalhe desse crop em 4K, tá? Isso para vídeo. Se você for utilizar para vídeo, esteja ciente que em 4K ela filma 24 frames, porém ela faz um crop, ela perde as áreas da periferia ali do teu quadro, beleza? A câmera é resistente à água e poeira, mas não significa que você pode mergulhar com ela na piscina. Ela vai resistir ali uma leve garoa, alguns pingos, um resíduo, uma poeira, um pó, mas ela não é a prova d'água, tá? O cartão da câmera é o padrão SD e ele encaixa aqui junto com a bateria, tá? Não vejo problema nenhum. Todas as câmeras que eu utilizo há muito tempo são SD e eu nunca tive problema. Bom, para quem nunca brincou com uma câmera mirrorless, é importante entender que o viewfinder aqui ele é diferente das câmeras DSLR. Na câmera DSLR você vê a imagem
através de um jogo de espelho pela lente, tá? Na mirrorless você não tem esse espelho, aliás, mirrorless significa que não existe espelho. O que você vê aqui é uma tela que reproduz uma imagem digital exatamente como a imagem que você vê aqui embaixo. É uma tela eletrônica, um viewfinder eletrônico. No começo é um pouco estranho, confesso, mas depois de um certo tempo você já não consegue mais trabalhar com outra coisa que não seja isso aqui. É muito bom mesmo esse viewfinder eletrônico. E aqui também tem um ponto incrível que, na minha opinião, é o principal motivo para você considerar migrar para uma câmera mirrorless. O sistema de foco. Antigamente eu só usava aquela opção de foco one shot, que basicamente é você focar e ponto. Se o assunto se movimentar, você tem que soltar o dedo, focar novamente e aí você dispara. Ou se você se movimentar também, você tem que refazer o foco, né? Então eu usava muito pouco a opção de foco contínuo. Todas as câmeras sempre ofereceram essa opção de foco contínuo, mas particularmente eu nunca me dei bem com isso nas câmeras DSLR. Agora, nas câmeras mirrorless, aí sim a vida mudou. Eu uso muito o sistema de foco contínuo. A câmera faz isso absurdamente bem. Você pode travar o foco no rosto e por mais que a pessoa se movimente para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, o ponto de foco ele continua seguindo a pessoa. É incrível, funciona muito bem. Tanto aqui na Canon RP, quanto também na Canon R. Então o sistema de foco que eu tenho aqui na Canon RP, ele é muito, se não for igual, ao da Canon R, que é uma câmera um pouco mais cara. O menu da câmera é super intuitivo, é fácil de usar e muito similar a câmeras de entrada, feita para iniciantes. Por exemplo, cada vez que eu altero o modo aqui para manual, para prioridade de abertura, para prioridade de velocidade, ele me dá um exemplo, uma foto ilustrativa, um exemplo e explica o que é esse modo. Ele tem inclusive modos de cenas que normalmente a gente só encontra isso em câmeras de entrada. Isso me leva à conclusão que a Canon RP é uma câmera pensada para aquele usuário amador um pouco mais sério, aquele cara que gosta muito de fotografia e não tem tanto problema para investir numa câmera um pouco mais cara que vai entregar um resultado um pouco melhor também. Não significa que você não vai conseguir trabalhar com essa câmera, pelo contrário, a qualidade dela é excelente a ponto de atender inclusive fotógrafos profissionais. Mas é bom ficar atento às limitações dela. O disparo máximo contínuo é de até 5 frames por segundo. Para alguns trabalhos isso pode ser um limitante. Porque normalmente vai ser menos do que esses 5 quadros, né? Depende do cartão, depende da situação. Mas para trabalhos como ensaios, arquitetura, estúdio, gastronomia, a câmera vai atender muito bem. Para esportes e casamento, que é o meu caso, por exemplo, ela atende, mas não seria a minha primeira escolha para esses dois usos. Eu uso ela principalmente em casamento como segunda câmera. Ela atende muito bem, eu utilizo uma lente um pouco mais longa, uma lente que eu uso menos, mas ela atende bem. E eu sei que se eu precisar, se a outra câmera falhar, ela vai me atender bem como câmera principal também, mesmo com essas limitações. O encaixe dela é o novo sistema RF da Canon. Isso mudou porque não há como colocar o mesmo tipo de encaixe para as lentes de espelho nas câmeras mirrorless. Isso teve que ser mudado. E aí a tecnologia também acabou aumentando e a Canon diz que o sistema RF ele tem mais contatos e isso faz com que a comunicação entre a câmera e a lente seja muito melhor. Por outro lado, também você não vai conseguir utilizar as lentes antigas que você tem no seu kit nessa câmera, a não ser que você utilize um adaptador. Eu utilizo uma 1635 da série L com o adaptador da Canon e ele funciona muito bem. Ele funciona melhor até do que eu estava esperando. Eu fiquei surpreso com a eficiência desse adaptador. Porém, ele é caro. Existem alguns adaptadores de outras marcas, de terceiros, mas eu nunca testei e eu não posso dizer se eles funcionam tão bem quanto o da própria Canon. Mas esse da Canon funciona muito bem, tá? O ponto fraco para mim dessa câmera é a bateria. Normalmente as câmeras mirrorless elas gastam mais bateria mesmo, isso é normal porque você está sempre com o eletrônico aceso, mas o da Canon RP é ridiculamente baixo a durabilidade da bateria, tá?
Se você vai utilizar como hobby, como um uso pessoal, fotos de viagem, provavelmente você não vai ter tanto problema, porque você não vai clicar tanto e a bateria vai durar pelo menos um dia. Agora, para quem trabalha, vai ter que investir em pelo menos mais uma bateria reserva. Você pode ir clicando enquanto a outra carrega e depois você troca, mas você pode ter uma situação onde você não consegue carregar a bateria e para um casamento, por exemplo, você vai ter problemas. Eu precisaria de pelo menos 3, talvez até 4 baterias para fazer um casamento completo somente com essa câmera. Se você é do tipo que economiza no dedo, talvez 2 baterias você consiga resolver, tá? Mas para mim, para o meu estilo de fotografia, para o meu trabalho, eu precisaria de no mínimo 3 baterias para fazer um casamento completo. Bom, aqui a dúvida cruel é o seguinte: você pode investir numa Canon RP, que é a mirrorless full frame mais barata do mercado, ou você pode investir numa Canon 6D Mark II, que visivelmente é uma câmera mais parruda, uma câmera mais feita para ralar. E elas custam mais ou menos o mesmo valor. Minha opinião, a câmera mirrorless, o sistema mirrorless, ele é a tendência do mercado. Então a 6D ela pode até ser mais parruda, ser um pouco pensada mais para o profissional, mais resistente, mais rápida, mas mais rápida de disparo, né? Mas em qualidade de imagem as duas vão te oferecer basicamente a mesma coisa. Você não vai ter tanta diferença olhando a imagem. Mas a Canon RP tem a vantagem de usar um sistema de lentes novo e um sistema de foco muito superior à Canon 6D. Eu investiria na Canon RP. Entre a 6D e a RP, eu iria na RP. Porém, se puder investir um pouco mais, eu recomendo a Canon R, que é essa outra câmera que eu utilizo, que é a que está filmando, que para mim é o melhor custo-benefício nessa faixa de câmeras intermediárias mais avançadas, com um custo um pouco mais alto. Se você quiser um vídeo comparativo entre a Canon RP e a Canon R, comenta aqui embaixo que de repente eu trago um review falando sobre as duas, beleza? Se você chegou até o fim, meu muito obrigado, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre a Canon RP, que esse vídeo te ajude a decidir se é uma câmera que vai te atender bem ou não. Não esquece, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, comenta, compartilha e a gente se vê semana que vem no próximo vídeo. Tchau!